texto básico para a mensagem desta manhã fica na carta de Paulo aos de Tessalônica, sua primeira carta, no capítulo 5, versos 16 a 18. Para um tempo tão desafiador como este que estamos passando, e que nós podemos comparar com as devidas proporções com o tempo desafiador que os cristãos passavam em Tessalônica, quando Paulo escreveu esta sua primeira carta, nós temos aqui estas poucas palavras que nos ajudam a criar, a reconhecer e criar a necessidade, hábitos que são fundamentais para que vençamos a crise do presente tempo. Como nos dias de Tessalônica, nós precisamos da orientação de Deus para termos vitória. É interessante reconhecermos que esta carta, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, foi a primeira carta que ele escreveu por volta do ano 50. Portanto, pouco mais de 15 anos após a partida de Jesus para a presença do Pai. E mesmo assim, tão cedo, nós encontramos o povo de Deus em Tessalônica passando por grandes crises. E no texto nós observaremos que era absolutamente necessária esta orientação de Paulo, porque havia muito desencorajamento. Tanto é que no verso 14 deste capítulo 15, nós lemos assim: Irmãos, nós também vos exortamos a aconselhar os indisciplinados, consolar os desanimados, amparar os fracos e ter paciência para com todos. Havia muitos problemas, eram grandes as crises da igreja. E a palavra do apóstolo Paulo, que nós queremos também utilizar para a bênção na nossa própria vida, são as seguintes, a partir do verso 16. Alegrai-vos sempre, orai sem cessar e sede gratos por todas as coisas, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O verso 18, quando afirma essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, nós devemos entender e estender esta afirmação para cada uma das três orientações lidas e dadas por Paulo para Tessalônica, originalmente, mas para nós hoje. Alegrai-vos sempre, orai sem cessar e sede gratos por todas as coisas. Sendo tudo isso em Cristo Jesus, esta afirmação quer dizer que nós só podemos criar estas atitudes e desenvolver estes hábitos para cumprir a vontade de Deus se nós estivermos em Cristo. E quem está em Cristo tem, segundo o melhor entendimento e o melhor ensino do Novo Testamento, o Espírito Santo de Deus, que produz em nós o que é necessário para que experimentemos estas verdades e adquiramos estes hábitos. Em 1 Coríntios, no capítulo 1 e no verso 30, nós encontramos uma afirmação interessantíssima do mesmo apóstolo Paulo. E esta afirmação é que em Jesus nós experimentamos sabedoria, justiça, santificação e redenção. E porque tudo isto acontece por causa da obra de Cristo e o poder do Espírito que habita em nós, o apóstolo Paulo diz aos de Corinto que não há nenhuma possibilidade, é uma pura loucura nós imaginarmos alguma glória pessoal no experimentar vitórias, porque tudo acontece porque nós vivemos, nós estamos no Senhor Jesus Cristo. Vamos às afirmações que são tão preciosas para nós neste tempo de nossas crises, não apenas uma crise dos outros, uma crise pessoal. Eu não sei quantos dos irmãos aqui diriam comigo que têm passado por crise particular, do ponto de vista das suas emoções, do ponto de vista até da sua vida espiritual, por conta deste
deste prolongado tempo de exceção na sua vida. Mas o número eu confesso aos irmãos, o número é grande. Eu mesmo quero dizer aos irmãos que tenho passado por uns dias de enfraquecimento, às vezes, mas logo vem o fortalecimento, especialmente na medida em que eu sigo os bons conselhos que tantas vezes dou para os irmãos, mas que antes de dar para os irmãos eu dou para mim mesmo. Tal é o caso. Há mortes e sofrimentos e problemas gerais, inclusive alguns dos quais nós não temos não estamos em posição para resolver, mas são problemas que também nos atingem e atingem terrivelmente. A primeira afirmação, então, é alegrai-vos sempre. Alegrai-vos sempre. Será isto possível? Eu não creio que, pelo Espírito Santo de Deus, o apóstolo Paulo escreveria tal orientação se não fosse possível. Alegrai-vos sempre. É possível. É possível porque alegrar-se, a alegria é um fruto do Espírito Santo. Não devemos esquecer esta verdade. Não é fruto da mente humana, do desejo humano. Um teólogo muito conhecido do passado, não muito distante, o teólogo John Stott, afirmou que estas orientações foram especificamente para a igreja em culto. E nós podemos até concordar com ele, mas nós devemos ir além. Porque sim, deve haver alegria sempre no culto. Mas quem de nós diria que não era também necessário e possível ter esta alegria fora do culto, na vida diária? Porque afinal, quando nós chegamos e nos ajuntamos para louvar ao Senhor Deus, se nós não tivermos esta alegria em nós mesmos, individualmente, nós não experimentaremos esta alegria só porque estamos reunidos. A alegria no culto é um resultado da alegria íntima. É por esta razão que há muitos autores que falam a respeito da necessidade de nós trabalharmos esta alegria em nossa vida e meditarmos a respeito das razões porque podemos viver, sim, alegres sempre. Não nos esqueçamos, porque vivemos no Senhor. E há muitos exemplos de alegria. Os salmos são cheios de alegria. Quando nós, muitas vezes, estamos lendo os salmos, nós percebemos que no início da expressão do salmista, quem quer que seja o salmista, ele fala de dificuldades, enormes dificuldades. Mas na parte final ele começa a alegrar-se no Senhor, por causa da confiança que tem na soberania de Deus, na soberania de Deus. Vamos a alguns exemplos de alegria da parte do autor destas palavras para os irmãos de Tessalônica. Inclusive, nos utilizando de maneira inicial da própria primeira carta de Paulo aos de Tessalônica. Por exemplo, no capítulo 3, nos versos 7 a 9, nós encontramos esta palavra, versos 7 a 9. É por isso, irmãos, vossa fé nos conforta em toda nossa necessidade e tribulação, porque se estáis firmes no Senhor, nós agora vivemos. Pois quanta gratidão podemos expressar a Deus por vós, diante da grande satisfação com que nos alegramos por vossa causa diante do nosso Deus. Neste texto, o que o apóstolo Paulo está fazendo é que ele está se alegrando no Senhor por causa do amor que os irmãos têm por Ele. O amor que os irmãos têm por Ele. Eu tenho notado e tenho observado, por meio de muitos testemunhos, a alegria que invade o coração dos irmãos. É a mesma alegria que invade o meu coração também, quando nós nos sentimos amados. Ainda ontem, telefonando para 3 irmãos, como nós temos feito, muitos de nós temos feito, para alegrá-los e para nos alegrarmos com eles, nós podemos notar que a alegria começa a dominar o coração daqueles que estão desanimados, quando nós conversamos com eles. Eu tenho dito recentemente que é preferível a palavra falada do que a palavra escrita. E é verdade. Então aqui eu quero entusiasmar os irmãos para que alegrem
os seus queridos irmãos, os de perto e os de longe, porque isto é uma grande necessidade. A palavra nem precisa ser muito longa, mas às vezes é verdade que ela se torna longa por causa das carências que sofremos quando estamos em crise. Quem sabe você só tem 5 minutos, mas quando começa a conversar com aquele irmão que você está tanto alegrando com o seu chamado, a sua palavra passa a ser de 30 minutos. Não deve ser estranho para os irmãos saberem que muitas vezes eu tenho conversado com pessoas até 1 hora. E o distanciamento exige isso. É verdade. E por que não dizer, francamente, para os irmãos, que às vezes nós não temos este tempo? Muitas vezes, quando nós começamos a fazer este serviço de alegrar os irmãos, de fato a carência, o sofrimento real é tão grande que eles querem mais. E você que conversou com este irmão na segunda-feira, recebe o chamado dele na terça. Mas se você atender, será mais 1 hora. E dependendo do que você está fazendo, você talvez tenha que parar bruscamente e será pior a emenda que o soneto. Então não é errado, em defesa daquilo que você precisa fazer e é mais urgente, deixar para um outro tempo. Mas eu quero só chamar a atenção a respeito disso. Meus amados, a alegria no nosso coração é muito grande quando nós, amando os nossos irmãos, expressamos este nosso amor por eles. E o resultado é sempre que quando nós os amamos, eles nos amam também. Há uma expressão muito interessante que diz assim: amor com amor se paga. Os irmãos já ouviram isso há algum tempo. E é verdade, acontece o tempo todo. Mas há outros textos, por exemplo, em Filipenses, há um texto muito precioso do apóstolo Paulo. Em Filipenses no capítulo 2, versos 27 em diante. Os irmãos sabem muito bem que quando a palavra de Deus foi escrita, por exemplo, a carta de Paulo aos Filipenses, o apóstolo Paulo não foi o autor dos números dos versos ou dos capítulos. Então nós temos que ter ampla liberdade sempre de passar desta designação de capítulo. Aqui é o primeiro capítulo, aqui é o segundo, porque a mensagem muitas vezes continua, não é? Pois bem, versos 27 diz assim: pois ele, Epafrodito, ele de fato esteve doente, à beira da morte, mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também, diz o apóstolo, de mim, para que eu não tivesse uma tristeza após a outra. Por isso eu envio a vós com mais urgência, para que vos alegreis vendo-o outra vez, e assim eu tenha menos tristeza. Recebei-o no Senhor, como? Com toda alegria, e honrai homens como ele, pois ele chegou às portas da morte pela obra de Cristo, arriscando a vida para suprir-me o que faltava do vosso serviço. Restauração da saúde. Alegrai-vos sempre, porque na soberania de Deus Ele restaura muitos. Ontem, conversando com o irmão Brás Santos, eu passei um bom tempo conversando com ele, desejando saber como foi a experiência dele. E o que ele disse foi: pastor, é uma experiência horrorosa, mas eu dou graças a Deus porque mesmo tendo sido internado, eu estou bem. Eu estou agora em quarentena, como é necessário após este acontecimento, mas eu estou bem, graças a Deus. A ideia é, eu sei que na soberania de Deus alguns não têm o mesmo caminho, como sabemos, né? Mas olha aqui, o apóstolo Paulo está agradecendo pela restauração da saúde. Muitos de nós agora temos alguns nomes, algumas pessoas muito significativas para nós, sobre quem nós pensamos assim: ó, que alegria minha, o meu querido foi poupado. Não nos esqueçamos da outra alegria, que é: o meu amigo não foi poupado, mas graças a Deus, porque ele, pertencendo a Jesus, está seguro, como também eu estou. Esta mensagem jamais devemos esquecer. Em Filipenses, no capítulo 4 e no verso 4, nós temos uma outra expressão. E os irmãos estão observando então que o apóstolo Paulo é constante nesta palavra. E ele nos dirige esta palavra porque o Espírito Santo de Deus colocou nele esta palavra. Esta é a palavra de Deus. Alegrai-vos sempre no Senhor.
novamente, né? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. É muita insistência, não é? É insistência porque a alegria é possível, sim, sim. É a nossa experiência em Jesus Cristo. É uma experiência interessante. Esta alegria é por causa da bondade, da segurança que nós experimentamos e devemos testemunhar ao mundo. É inegável, sim, que passamos por crises e tristezas, mas a alegria é real. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 6 e no verso 10, ele tem uma expressãozinha muito especial para nós agora. Ele diz assim: entristecidos, mas sempre alegres. Eu repito, entristecidos, mas sempre alegres. Amados, esta ordem, alegrai-vos, não exige a negação dos nossos sentimentos, às vezes tão flutuantes. E quando tivermos sentimentos dolorosos, quando nos sentimos abatidos, nós não devemos negá-los por causa de pressão externa. Às vezes a pressão externa vem até de alguns de nossos irmãos em Cristo que de fato não pensaram bem. Imaginam que porque eu sou crente, eu não posso passar por nenhuma tristeza, por nenhum abatimento. Há pouco eu fiz menção de 2 Coríntios 6,10, o apóstolo Paulo, corajoso, impetuoso até, mas sempre verdadeiro, entristecidos, mas sempre alegres. Jamais esqueço um funeral do qual participei nos Estados Unidos da América do Norte, funeral de um grande amigo meu. Era um homem muito bem sucedido na vida empresarial e tinha planos até mirabolantes a respeito do progresso da sua companhia. Ele lidava com petróleo no estado do Alabama. E, amados, de repente, imediatamente após ter feito exames em alguns laboratórios dos mais famosos nos Estados Unidos, ele sentou-se à sua mesa, e eu imagino, para rever alguns dos projetos que tinha de avanço da sua firma, e parou, morto. Eu fui ao funeral. E no funeral eu fiquei admirado com a atitude da viúva, minha amiga também. Eu conheço, lembro o nome dela, não vou citar por razões éticas. Amados, ela demonstrava uma alegria que não era uma alegria honesta. Era por causa das pressões. As pressões religiosas. Não pode, quem é crente não pode se abater. O sorriso dela era um sorriso diferente do verdadeiro sorriso dela, porque era algo fabricado devido às pressões. Meus amados, alegrai-vos sempre no Senhor não exige isto. Nós podemos sim ser honestos com os nossos sentimentos, mas permaneçamos alegres por causa de Deus na nossa vida e por causa das recompensas que nós recebemos por ser do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, ainda em Romanos, no capítulo 5, versos 3 a 5, afirmou assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança a aprovação, e a aprovação a esperança, e a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus já foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Eu gosto de lembrar que já nos foi dado, nós já temos o Espírito Santo, porque cremos em Jesus. Ora, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo adequado. Podemos ter total segurança desta bênção. A alegria, irmãos, devido a diferentes circunstâncias, de fato é muito mais uma questão de obediência do que de sentimento. Então, a maneira de reagir a alegrai-vos sempre é obedecer.
Em 1 Pedro, no capítulo 1, versos 6 a 8, Pedro diz assim: a alegria é tão grande, não sei como está na sua Bíblia, na minha está afirmado assim: a alegria é inexprimível. Em outras traduções, a alegria é indizível. É obra do Espírito Santo de Deus em nós. Repito que o segredo é estarmos em Cristo. A alegria sempre é por causa de Jesus Cristo. E aqui cabe sim uma definição importante para esta alegria. Ouçam com atenção. Esta alegria é uma atitude consciente de contentamento, esperança, felicidade por estarmos firmes em Cristo e nas suas promessas. E como é que nós desenvolvemos isso? Focando a nossa vida sempre, nos esforçando para focalizar a nossa vida em Cristo Jesus. Em uma outra afirmação do apóstolo Paulo, andando no Espírito, isto é, vivendo conforme o Espírito quer. E mais uma, cantando para ativar ainda mais, para nos motivar a esta alegria. Um autor que lia a respeito deste assunto disse assim: não nos esqueçamos que o maior livro da Bíblia é um livro de cânticos. Sabem disso? Os Salmos. O maior livro da Bíblia, os Salmos. E, de fato, livro de cânticos, onde tantas vezes no início nós vemos a crise, a dificuldade, mas ao término, a alegria no Senhor. Mas vamos à segunda afirmação das três. A segunda afirmação é: orai sem cessar. Orai sem cessar. Jamais devemos imaginar que é assim, orar e nunca parar de orar. É claro que as palavras nos levam a pensar isso, naturalmente. Orai sem cessar, sem nunca parar. Eu fui lembrado por um estudioso da Bíblia que a palavra para este sem parar é a palavra usada para uma tosse, que não é todo o tempo absolutamente. Você tosse e para, graças a Deus, né? E tosse e para, ainda que a tosse seja quase convulsiva. É a mesma palavra que é usada em muitos textos, tanto no Novo Testamento, grego comum, quanto no grego clássico antigo, para expressar em uma batalha o ataque das forças que estão contendendo, que estão lutando. Naturalmente que existe ataque e existe espera para o momento preciso para continuar a atacar. Isto no mundo de guerra até a vitória. Um texto que nos ajuda a entender esta questão de orar e orar, sempre orar sem cessar, mas sempre não é sem parar absolutamente. Logo mais eu direi o que este orar sem cessar significa. Nós temos uma história muito interessante em Lucas, no capítulo 11, e devemos aprender alguma coisa disso. É a parábola do amigo inconveniente. Amigo inconveniente. É Jesus que está contando esta parábola. Se alguém tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu chegou de viagem e não tenho o que lhe oferecer. E se ele de dentro responder: não me incomodes, a porta está fechada, eu e meus filhos já nos acomodamos para dormir, não posso levantar-me para te atender. Eu vos digo que mesmo que não se levante para dar os pães por causa da amizade, ele se levantará por causa do incômodo e dará quantos pães o outro precisar. Por isso eu vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e a porta lhe será aberta. Pois todo o que pede recebe, quem busca acha, e o que bate a porta será aberta. Qual pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe lhe dará uma cobra em lugar do peixe? Ou se pedir um ovo lhe dará um escorpião? Se vós, sendo pecadores, esta é a ideia de sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo para aqueles que lhe o pedirem. Se nós não entendemos quem Deus é, nós imaginamos que Deus é como aquele amigo que só responde
por causa da importunação constante. O nosso Deus não é assim não, amados. De fato, há um contraste aqui. Deus é aquele que dá o melhor para os seus filhos. No caso, por causa do término dessa leitura, Ele nos dá o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus em nós, é Deus conosco, especialmente Deus em nós, Deus está em nós pelo Espírito. E, amados, nós devemos manter comunicação constante com Ele. Eu pensei um pouco e encontrei algo que é uma ilustração tênue, mas ainda uma ilustração disso. Tantas vezes quando eu saio de casa, durante a semana, eu digo assim para minha esposa: o meu celular está ligado. E de fato, isso significa que eu estou à disposição a qualquer tempo. A comunicação está aberta a qualquer tempo. Eu sou vulnerável. O que for necessário é só dizer. Nós devemos, amados, estabelecer e trabalhar no hábito da relação, aqui vem a oração, a relação constante com Deus. A relação constante com Deus não é só o falar audivelmente ou não audivelmente com Deus, não. É estar em contato com Ele. Nós precisamos criar o hábito da relação pessoal. E quando nós temos este hábito, tudo o que acontece na nossa vida passa por esta busca de o que Deus quer na minha vida. Eu garanto para os irmãos que isto não nos levará a uma experiência ruim, mas a uma experiência maravilhosa, porque nós teremos a segurança para as nossas decisões, as mais simples delas, mas as mais complicadas também. O apóstolo Paulo dá grandes exemplos desta realidade. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 13, no verso 10, está escrito assim: rogando continuamente. É isso. Rogando continuamente é estar à disposição, é estar em contato com Deus, noite e dia, para que possamos ver o vosso rosto e suprir o que falta à vossa fé. Isto quer dizer o seguinte: os de Tessalônica estavam constantemente no coração do apóstolo Paulo. E dentre as coisas que o apóstolo Paulo fazia, quando pensava nos de Tessalônica, ele tinha uma breve prece a respeito deles. Particularmente alguns irmãos. Eu creio que aqui os irmãos têm esta mesma experiência que eu também tenho. Às vezes, eu imagino, eu sei, é melhor dizer assim, que é por obra e graça do Espírito Santo que eu estou fazendo alguma coisa, eu estou preparando um sermão e, de repente, uma pessoa vem à minha mente. Eu começo a pensar a respeito de um irmão que está passando por uma determinada necessidade. Eu não faço uma oração de 5 minutos por ele, mas eu, no meu espírito, digo: ó Senhor, abençoa o irmão. No caso do irmão Brás, recentemente, abençoa o irmão Brás. Que os remédios que ele está tomando tenham o efeito que nós desejamos, mas está tudo na tua vontade. Só isso. De fato, isto é orar sempre. E logo depois alguma outra coisa. A necessidade de uma decisão sobre um assunto pessoal. Recentemente, um assunto pessoal sobre o que orei, assim, estas orações breves, pedindo a ajuda de Deus, foi a solução sobre este documento. Eu preciso de um documento de que eu sou casado há mais de 50 anos. Este documento brasileiro, e isso está me trazendo alguma dificuldade. Tenho orado sobre isso, estas orações breves. Senhor, abençoa. Que os advogados que estão cuidando disso com tanto desvelo tenham sucesso, porque eu preciso deste documento. Irmãos, eu sou casado há mais de 50 anos, mas eu preciso de um documento que prove isso no Brasil. Eu creio até que houve mudanças nas regras sobre o assunto nos Estados Unidos da América do Norte, onde nós casamos, mas isto precisa ser resolvido, até para não complicar a vida, especialmente se de repente eu morrer por qualquer razão, e como vai ser isso resolvido, não é? Então, amados, são estas orações breves. O apóstolo Paulo fazia assim. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, verso 18, tem outra palavra muito interessante, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 11. Por isso também oramos, olha o que ele está dizendo aqui: oramos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos do chamado e cumpra com poder todo o bom desejo e toda a boa ação que resulta da fé.
a boa ação que resulta da fé. Por isso que precisamos orar uns pelos outros. A fé sempre terá bons resultados. Devemos nos lembrar que este orar sem cessar é um processo para toda a vida. Mas é verdade que quando nós passamos por grandes crises, nós oramos mais. Quem sabe os irmãos estão prontos para dizer comigo, porque é o que tenho dito, e porque é verdade na minha vida, eu nunca orei tanto. É verdade, eu nunca orei tanto. Por que eu tenho orado mais do que em outros tempos? Porque, de fato, eu nunca vi tantas crises quanto tenho visto agora. É verdade, amados. Nunca crises como a que estamos passando. É necessário que oração sem cessar seja um processo na nossa vida, porque este processo, esta entrega a Deus constante, é a demonstração que, de fato, nós confiamos nele. Confiamos nele. Amados, devemos praticar a oração breve. E como ilustração desta oração breve, talvez nos lembremos de uma oração breve feita por um grande líder do passado, um dos maiores líderes do Velho Testamento, o copeiro-mor de Artaxerxes, que era chamado Neemias. Há um livro no Velho Testamento com este nome, Neemias. E quando nós lemos no capítulo 2, versos 4 a 5, nós lemos uma coisa muito interessante, porque Neemias, certa feita, apresentou-se diante do rei Artaxerxes e ele estava abatido de espírito. E quando um serviçal de um rei comparecia perante o rei abatido, isto era considerado algo absolutamente negativo e impróprio. E Neemias sabia disso. Mas eram tantas as dificuldades do povo de Deus que não havia como estar alegre. Então Neemias estava na presença do rei e ele expressou o seguinte, versos 4 e 5 do segundo capítulo. Então o rei observou que ele estava triste e perguntou: o que estás me pedindo? E aí ele diz assim, porque ele está interessado em resolver algumas questões do povo de Deus. E Neemias sentia a responsabilidade disso. E aí é melhor ler desde o verso 3, que o rei viva para sempre. Como meu rosto não estaria triste se a cidade em que está o sepulcro dos meus pais está devastada e as suas portas foram destruídas pelo fogo? Jerusalém. Então o rei me perguntou: o que estás me pedindo? Nota esta afirmaçãozinha. Nessa hora eu orei ao Deus do céu. Não houve muito tempo, não. Ele estava na presença do rei. Mas o que vocês imaginam que ele orou? Ele orou: ó Senhor, que esta seja a oportunidade. Foi só o que ele disse. Ele afirma aqui: nessa hora eu orei ao Deus do céu. E Deus respondeu. Se lembramos o restante da história, que é uma história magnífica, Deus operou. E não apenas ele foi a Jerusalém, mas foi a Jerusalém com todo o poder do rei, o rei Artaxerxes, com toda a ajuda necessária para restaurar parte de Jerusalém. Meus amados, inspirados por estas palavras, nós devemos também voltar a Romanos, no capítulo 8, e particularmente o verso 26. Nós podemos sim ter esta confiança cada vez maior. O apóstolo Paulo, naquela afirmação de coragem, na segurança que tem no Senhor, ele escreveu assim: sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Repito, sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Esta convicção nos leva à vitória constante. Mas temos uma última expressão dos 3 hábitos que devemos desenvolver para vivermos vitoriosamente. A última parte é o verso 18,
que afirma assim na leitura inicial: sede gratos por todas as coisas, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em Efésios 5:20, o apóstolo escreveu: sempre dando graças. Por que sempre dando graças? Porque tudo que temos e tudo que somos, temos recebido de Deus. E precisamos desenvolver a gratidão constantemente. Precisamos aprofundar o nosso reconhecimento da soberania de Deus, que usa tudo para o nosso bem, portanto, sejamos agradecidos. Muitas vezes, em relação a bens materiais na igreja, nós citamos a palavra que está em 2 Crônicas, no capítulo 29, a partir do verso 11. 1 Crônicas, capítulo 29, verso 11. É o rei Davi, dando graças a Deus com palavras muito inspiradoras. Ele escreveu assim: ó Senhor, tua é a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade, porque tudo que há no céu e na terra é teu. Ó Senhor, o reino é teu e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Tanto riquezas como honra vem de ti. Tu dominas sobre tudo e a força e poder na tua mão. Na tua mão está a exaltação e o fortalecimento. Agora te damos graças e louvamos o teu glorioso nome, ó nosso Deus. Ó nosso Deus. Nós precisamos desenvolver o espírito de gratidão, porque Deus é quem é e nós somos absolutamente dependentes dEle. Deus comanda a nossa vida. Lembremos-nos como Ele comandou a vida de José, com tantas dificuldades familiares, inclusive grande dificuldade de relacionamento com seus irmãos, que oportunamente o venderam para representantes do Egito. Mas no fim, só vitórias, porque Deus havia programado proteger e garantir a vida do seu povo por meio de José, uma vez escravo, uma vez maltratado por seus irmãos, até por causa de sua falta de sabedoria. Tantas vezes José, lá nos primórdios da vida com seus irmãos, se engrandecia diante deles, se orgulhava. Isso trouxe dificuldades de relacionamento. Mas Deus usou todas as coisas para abençoar não apenas José, não apenas a família de José, mas todo o povo de Deus. E uma outra maneira de nós desenvolvermos a gratidão é nós praticarmos vida de confiança. Um autor disse assim: gratidão é gêmea da confiança. Se há gratidão é porque há confiança. Se há confiança é porque há gratidão. Só confia aquele que realmente é agradecido e continua nesta experiência. Nas crises, confiemos. Nas crises nós devemos nos lembrar que até Jesus, durante o seu ministério terreno, era muito grato ao Pai. E alguém poderá até dizer assim: não, mas o exemplo de Jesus, pois não, o exemplo de Jesus, homem como nós, mas sem pecado, e que nos dá o exemplo em 2 textos que quero trazer para os irmãos, que entendam são textos preciosíssimos. O primeiro deles, a que me refiro, é de Mateus, no capítulo 11 e verso 25. Jesus Cristo dando graças. Note o que ele diz: naquele tempo Jesus exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos, mas as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim o quiseste. A ideia aqui deve ser a seguinte: olha, Deus, o Pai quer sempre o melhor para nós. E devemos nos alegrar com Ele, com tudo o que Ele faz na nossa vida. Tudo o que Ele faz na nossa vida. O outro texto
é o texto de João, no capítulo 11 e verso 25. É um texto muito precioso. João, capítulo 11, verso 41, onde está escrito. O acontecimento aqui, irmãos, é quando, por ocasião da morte de Lázaro, e Jesus, que chegou um pouco mais tarde, não porque se atrasou, mas porque foi plano de Deus. Deus nunca chega atrasado. Mas quando Jesus chegou diante do sepulcro, onde estava o seu grande amigo Lázaro, o texto diz assim: então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. E o que é que acontece? Ele continua dizendo: eu sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está aqui, é que assim falei, para que eles creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, exclamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E o que estivera morto saiu com os pés e mãos atados com faixas e o rosto envolto num pano. E Jesus lhe disse: desatai-o e deixai-o ir. Amados, nós também devemos dar graças a Deus, porque Ele nos ouve. Ele nos ouve. Pode ser demais para alguns que ainda não experimentaram esta fé, mas Ele nos ouve. Quantas vezes, eu penso, quantas vezes você já foi até aqui, de fato, ficou livre da morte por causa da ação de Deus, por causa da resposta às orações dos seus irmãos, dos seus queridos sobre a sua vida. Quantas vezes Deus nos ouve? O Pai ouviu Jesus e Deus continua a nos ouvir hoje, em todas as nossas necessidades e suprindo as respostas conforme o seu soberano querer. Então, quando nós observamos, em meio às nossas crises, nós observamos estas 3 afirmações, devemos aplicá-las em nossa vida. E são afirmações diretas, simples, fáceis de ser lembradas, para o nosso próprio bem, para o nosso próprio crescimento espiritual, para o nosso fortalecimento. Alegrai-vos sempre. Orai sem cessar. Sede gratos por todas as coisas. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e fortaleça o nosso espírito, para que vençamos as crises, não apenas as crises por causa de uma pandemia, mas para que nós continuemos a vencer em todos os aspectos da nossa vida, que sempre reconheçamos que a nossa vitória é resultado de vivermos em Cristo. Amém. Amém.